E na manhã deste domingo foi realizado aqui no Santuário de São Severino dos Ramos a assinatura da ordem de serviço para intervenções, obras que serão realizadas aqui no santuário na ordem de cerca de 15 milhões de reais. O evento contou com a participação da governadora Raquel Lira, do ministro também dos Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, entre outras autoridades. E na oportunidade, o prefeito Marcelo Gouveia detalhou em seguida todos os investimentos e em que locais receberão aqui no Santuário de São Severino dos Ramos a partir... Religião e política já andaram muito unidos em um passado recente do nosso país, como se fossem uma coisa só. De um lado, o governo político decidindo o futuro das coisas públicas, escolhendo em que investir o dinheiro público, quais obras públicas teriam prioridade e revestindo as oligarquias de ainda mais poder econômico e social. Reis do gado, senhores de engenho, oficiais do exército e gente muito grande garantiam, através da política, a sua permanência no seleto grupo dos privilegiados. De outro lado, a igreja, visando preservar o seu poder sobre a mente das pessoas, o dinheiro nos cofres das paróquias, dioceses e arquidioceses, os dois segmentos precisariam mesmo andar de mãos dadas. Para governar, para se assenhorar, para conduzir o rebanho, para perpetuarem-se no poder. Os anos se passaram, outros personagens entraram em cena e, a exemplo das igrejas evangélicas, a segunda maior potência religiosa do Brasil. E a pergunta é a seguinte: o que mudou? As regras? O jogo em si? Os jogadores? E os objetivos? Ah, meu amigo, os objetivos são os mesmos. Com muita ganância, muito mais fome e muito mais sede. A gula dos senhores do poder nunca esteve tão grande. Afinal de contas, o cenário se sofisticou. Eu vou te contar algo impressionante logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo o canal Vigilante da Razão. Você é muito bem-vindo. Você que está em diversas partes do país ou até mesmo fora do país, seja bem-vindo. Este é o canal Vigilante da Razão e eu sou Denilson Douglas, o apresentador deste canal. E o canal Vigilante da Razão trata sobre diversos assuntos: ateísmo, religião, política, filosofia, sempre com o intuito de deixar você bem informado e de abrir seus olhos para as ciladas que o sistema religioso prepara e tem feito muitas pessoas caírem nessas ciladas. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar sobre o debate antigo de religião e política. Debate religião versus política. Por que eu venho trazer mais uma vez este assunto para tratar com todos vocês? Porque as circunstâncias às vezes nos obrigam a sermos repetitivos, porque os problemas vão se repetindo, as circunstâncias vão se repetindo e se faz necessário que a gente bata nesta tecla. Religião e política não devem se misturar, porque uma acaba sendo favorecida pela outra e nós sabemos que, pelo menos na teoria, o nosso país é um país laico, ou seja, não deve haver favorecimentos. Mas é exatamente isso que acontece no Brasil afora, como você vai descobrir em mais este vídeo. Quero mandar um alô a você de diversas partes do país e até fora do país que está prestigiando o Vigilante da Razão neste momento. Você é parte fundamental da existência do canal Vigilante da Razão. Pode ter certeza disso e eu sou muito grato, eu me sinto privilegiado por estar falando com cada um de vocês. Mas como eu dizia, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre o debate religião e política, fazendo uma releitura sobre estas relações que por muitas vezes traz efeitos nefastos para cada um de nós, infelizmente.
Os primórdios da relação entre política e religião nos remetem aos tempos mais remotos da sociedade humana. Eu acredito mesmo que, desde que a sociedade se organizou e passou a existir governos autoritários, reis, imperadores, líderes políticos, que a religião anda lado a lado. Lá no Antigo Egito, por exemplo, alguns faraós, eles tinham o hábito de se autoproclamarem um deus na terra, para não dizer a grande totalidade dos faraós, né? Essa situação, ela se repetia em diversos outros povos, com diversas outras sociedades, onde os imperadores tinham um poder não só na terra, como supostamente no céu. E o povo hebreu, diferente dessa tendência, teve os seus líderes que governavam o povo, supostamente teocraticamente falando, ou seja, com ordenanças vindas de uma suposta divindade para que o povo pudesse ser conduzido com mãos de ferro. Hoje nós sabemos que esta situação de suposta teocracia era apenas um pretexto para que os líderes como Moisés, Josué, Gideão tivessem autoridade suficiente para fazer com que o povo seguisse as suas instruções. Nós sabemos perfeitamente disso. As histórias que estão relatadas na Bíblia, muitas delas estão eivadas de superlativismos, de megalomanias, como eu tenho dito aqui no canal. Mas não é sobre este assunto que eu queria tratar sobre a relação da política com a religião. Vindo para o Brasil, nós sabemos sim que a Igreja Católica andou lado a lado com os primeiros colonos, né, os representantes do rei que estavam aqui. E também futuramente as capitanias hereditárias aqui em Pernambuco e em todo o Brasil, né? Você que me assiste do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a história comprova isso, que a igreja teve uma participação muito íntima no processo de colonização do Brasil. E mesmo quando os primeiros portugueses chegaram aqui, as caravanas levavam consigo padres e jesuítas e representantes outros da Igreja Católica para terem ali o intuito de catequizar os nativos desta terra e de outros países também conquistados. O que acontece é que essa influência ela se deu no decorrer dos séculos, chegando no Brasil colônia, também na Primeira República, na República Velha Brasileira e também no século XIX e século XX. Quem nunca ouviu falar da influência dos padres e dos párocos para que a política fosse bem assimilada pelo povo e também, claro, a igreja teve seu papel, teve sua importância na questão dos currais eleitorais, né? Muito se ouve falar que até o famoso Padre Cícero, aqui do Juazeiro, estado do Ceará, ele tinha uma participação toda efetiva, toda particular no que diz respeito às escolhas políticas daquela época que ele viveu, que ele teve sua ascensão no começo do século XX. Então, não se engane, não é à toa que nós percebemos, por exemplo, que no Brasil Império, muitas das arquidioceses e dioceses eram apoiadas pelo governo do Brasil, na época em que grandes doações de terras, propriedades foram doadas à Igreja Católica. E fala-se até que nas pequenas cidades do Brasil afora, quem pagava o salário do padre eram os prefeitos. Então, por isso você tira a grande influência. Basta chegar numa cidade pequena do interior que você vai logo contemplar uma igreja enorme se sobressaindo das demais edificações. Isso é herança daquela época, onde a fé do povo era duramente explorada e quem se opusesse à posição da Igreja Católica tinha ali as suas consequências terrenas por parte dos representantes de Deus na terra. Então,
meus amigos e minhas amigas, no decorrer do tempo, nos dias de hoje, a igreja teve que dividir o espaço com outros segmentos religiosos, como o protestantismo e, mais recentemente, as religiões de matriz africana, que têm ganhado um certo espaço, não tão grande quanto as religiões hegemônicas, mas muitos adeptos das religiões de matriz africana têm conquistado muitos direitos, inclusive na profissão dos seus credos, né, e na prática de sua liturgia religiosa. A Igreja Católica, é fato, teve que dividir espaço. A Igreja Católica perdeu muitos adeptos para a religião evangélica, perdeu também o apoio que tinha no passado por parte dos políticos, já que com a promulgação da Constituição brasileira no final dos anos 80, ficou assegurado uma certa divisão entre o caráter religioso do país e a questão política, a questão estatal. Foi quando ficou acertado, ajustado, que o Brasil não iria favorecer nenhuma religião em detrimento de outras. O Brasil não tinha uma religião oficial e era, sim, um Estado laico. Agora, a pergunta que não quer calar. Você percebe que o Brasil, de fato, é um país com um Estado laico devidamente implantado? Ou será que isso é pura demagogia, pura balela e não ocorre na prática nenhum comportamento que seja próprio de uma nação que não possui favorecimentos religiosos para esta ou para aquela religião? É bem verdade que, infelizmente, para nós alcançarmos um status de Estado laico, precisamos ainda caminhar muito. A prova disso é o que aconteceu recentemente aqui no meu estado de Pernambuco. No mês passado, mês de janeiro, aconteceu da governadora assinar uma ordem de serviço para um investimento da ordem dos 15 milhões de reais numa área denominada Santuário de São Severino dos Ramos, ou São Severino do Ramo, porque o santo é do ramo, mas a comunidade e o engenho onde está instalado, a propriedade onde está instalado o santuário, é conhecida como Engenho dos Ramos. Daí surgiu essa confusão, São Severino do Ramo ou São Severino dos Ramos. Fala-se que São Severino do Ramo é exatamente o local aqui em Paudalho, na cidade vizinha, que ocupa o terceiro lugar em número de fiéis nas suas romarias que acontecem geralmente no começo do ano. Eu pesquisei que desde o ano de 2018 o engenho foi desapropriado e o governo do estado é quem o administra. E mais recentemente, a Prefeitura Municipal do Paudalho apresentou e aprovou um projeto onde torna os utensílios existentes no santuário a um valor simbólico de 10 mil reais. Esses utensílios que estão na igreja, uma relíquia, uma imagem do santo São Severino do Ramo e outros acessórios, agora fazem parte do patrimônio material da cidade do Paudalho. Então, prato cheio para que investimentos públicos sejam aplicados naquele lugar. Tanto é que a governadora assinou já a ordem de serviço. Você pode ver aí o projeto, né, o modelo do projeto que está em pauta para ser executado ainda esse ano. Então, meus amigos e minhas amigas, não venha com essa historinha de que a religião ela precisa do apoio público porque vive de doações. Não se engane com isso, não, por favor. Por favor, todas as religiões já possuem um grande favorecimento que é a isenção fiscal, a isenção tributária, a qual elas desfrutam no Brasil, seja a Igreja Católica, a Igreja Protestante. Fora isso, elas já vivem de promessas para o além-túmulo e promessas para a vida de agora, o cumprimento das palavras da Bíblia para os seus fiéis. É isso que ela vende. É esse o produto que ela vende.
Então, não haveria necessidade de mais apoio. Está aí o evento que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está promovendo na cidade de São Paulo, sendo apoiado. Depois ele voltou atrás, disse que não ia apoiar, mas a primeira palavra é que conta, né? O Silas Malafaia anunciou que iria custear o aluguel do trio e todas as custas dessa ação política que está acontecendo exatamente no dia de hoje na cidade de São Paulo. Então, meus amigos e minhas amigas, as religiões, elas não apenas têm meios de autossustento, como também fazem investimentos em coisas que não são necessariamente a suposta obra de Deus que eles tanto defendem. Você sabe, todos nós já estamos cansados de saber que os dízimos e as ofertas que muitas religiões elas apuram, elas arrecadam no decorrer de todos os cultos da sua prática litúrgica, esses dízimos e ofertas são para manter o padrão de vida elevado dos líderes. Então não adianta você dizer, tadinhos dos crentes, precisam de ajuda, precisam de um apoio do governo. Não. A própria Igreja Católica, ela já tem um patrimônio monumental, bilionário, ao redor de todo o mundo. A Igreja Católica possui prédios próprios, edificações próprias, que são herança dos tempos lá do Império Brasileiro e de outros países mundo afora. A Igreja Católica possui um país, um estado chamado Vaticano. O Vaticano é um pequeno território que tem status de país. Então há arrecadação de impostos, sim, há empresas ligadas ao Vaticano e a administração do Vaticano fica a cargo do chefe maior da Igreja Católica, não é verdade? Aqui no Brasil, por exemplo, onde a Igreja Católica deu certo, ela possui faculdades, emissoras de rádio, emissoras de TV, canais de TV por assinatura, seminários que cobram muito dinheiro para formar ali os novos sacerdotes. É claro que existem aqueles que são bolsistas, né, que não pagam para estudar. Enfim, a igreja tem um patrimônio monumental. Se você for para as igrejas evangélicas, elas têm muito o que aprender ainda com a Igreja Católica, até no que diz respeito ao marketing, que elas precisam melhorar bastante. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que os católicos são os campeões em marketing político, eu diria assim, e marketing religioso. Então, essas empresas, na verdade, elas não são coitadinhas, não precisam de ajuda do governo. Mas elas recebem essas ajudas do governo porque é uma via de mão dupla, é um toma lá da cá. O governo faz pelas religiões, as religiões fazem pelos governos. Por exemplo, o Santuário de São Severino dos Ramos, ele vai sim comportar muita gente. Espera-se aí que tenha a capacidade de 100 mil fiéis ali, fazendo as suas peregrinações e visitando as instalações do novo santuário, previsto ainda para esse ano. O governo toma para si a responsabilidade, sendo que, enquanto isso, a Igreja Católica anda por aí alugando espaços porque precisa movimentar dinheiro. Aqui, pelo menos na cidade do Carpina, existe um espaço que foi cedido para uma rede muito grande de supermercados. Foi cedido espaço pela Igreja Católica, já que fazia parte da área destinada aos fundos de uma escola salesiana. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito sério essa situação. Nós precisamos falar. É o mínimo que se espera do cidadão brasileiro, que ele proteste. Nós não podemos sustentar privilégios dos políticos e, consequentemente, os desmandos deles. Do mesmo jeito que nós que somos pagadores de impostos, não podemos ver os nossos impostos sendo empenhados em obras que favoreçam apenas um grupo específico. Eu falo dos religiosos. É como aqui, por exemplo, em Carpina, no vídeo do Jason Ferrer, que eu participei,
mostra uma grande estrutura está sendo construída aqui em Carpina, que foi um terreno doado pela Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei. São muitos recursos envolvidos nessa administração eclesiástica. E o governo precisa, sim, apertar o parafuso dos religiosos para que eles também paguem os impostos. Por quê? Não faz sentido um pobre trabalhador que ganha menos de 2 salários mínimos, que ganha, por exemplo, 1,5 salário, compra, por exemplo, sua motocicleta e tem que pagar todo ano um imposto da posse de veículo automotor, o IPVA. É inadmissível, por exemplo, um pobre que consegue adquirir sua casa própria e precisa pagar todo ano pelo Imposto Predial Territorial Urbano. Então, até onde nós iremos chegar? O governo favorece quem não precisa e desfavorece quem mais precisa de favorecimento. Isso é uma coisa que a gente precisa protestar. E em se tratando de igrejas, em se tratando de religião, eles trabalham com o imaginário. Eles vendem os produtos da fé, tentando passar uma credibilidade de que esses produtos funcionam. E, na verdade, não funcionam. Na verdade, não funcionam. Você cansa de ver nos vídeos na internet, nas matérias que são publicadas na TV aberta, eventos que os evangélicos, que os católicos promovem, onde supostamente há a presença de um Deus todo-poderoso naquele lugar, se utilizando dos pregadores, dos preletores, dos ministros que ali estão, e a cura que é anunciada não acontece, simplesmente não acontece. Então, o que é que está acontecendo? Será que essas empresas realmente são dignas de receber recursos públicos para desempenhar um papel de acalanto espiritual, de apoio espiritual, sendo que o que eles apoiam, na verdade, são suas contas bancárias? São a realização de sonhos particulares? Veja aí o carro do Silas Malafaia, veja aí o Mercedes do presidente aí, José Wellington, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. O padrão de vida de muitos padres, bispos, que inclusive fazem voto de pobreza. O que é que está acontecendo? Hospitais católicos que, infelizmente, figuram no noticiário como administrados de forma fraudulenta, onde os recursos que o governo repassa através do SUS para que eles desempenhem o papel de unidades filantrópicas, hospitais beneficentes, na verdade, não funciona. Não funciona. Então, meus amigos e minhas amigas, em minha opinião, eu sei, é difícil que os políticos não fiquem do lado da maioria. E se os cristãos são a maioria, os políticos vão ficar, sim, a favor desta maioria. Agora, nós que somos minoria, também temos voz, também temos vez. Podemos falar, podemos protestar e vamos pensar muito bem antes de eleger esses candidatos que trabalham com demagogia, com favorecimento dos seus grupinhos particulares. São vereadores, prefeitos, deputados, senadores que favorecem festas para alegrar o povo católico, o povo evangélico. São pessoas que favorecem mandando emendas parlamentares para unidades de acolhimento e de tratamento psicológico, aquelas casas que supostamente têm aí a função de tratar das pessoas que são vítimas do alcoolismo e de drogas ilícitas, mas que, na verdade, na prática, eles fazem apenas proselitismo religioso. Eles fazem apenas um tratamento social de reinserção numa sociedade religiosa. E não fazem o tratamento que de fato deveriam fazer, com psiquiatras, psicólogos, profissionais de diversas áreas de atuação que poderiam favorecer muito mais esses internos. Então, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Já ficou provada por A mais B que a igreja, inclusive, tem a capacidade de eleger tiranos para ocuparem os cargos eletivos do Brasil. Já ficou provado por A mais B. Então, nós precisamos
abrir os nossos olhos, usar a razão e pensar de forma coerente. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito pela participação de cada um de vocês. Você que nos segue nas redes sociais, muito obrigado. Você que curte, que deixa um comentário, muito obrigado mesmo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, acione o sininho das notificações. Também nos siga no TikTok, no X, no Instagram, no Facebook. Estamos presentes em todas essas redes, tá certo? Muito obrigado e até o próximo. Tchau, pessoal.